O medo. Um sentimento que todos nós compartilhamos. E um sentimento que nos manteve vivos por muitas eras. Afinal, o medo é um dos nossos principais mecanismos de defesa. O medo segura a insaciável curiosidade humana e nos afasta de perigos naturais, como predadores, e sociais, como passar uma vergonha na escola que você nunca vai esquecer. E o medo que vamos falar hoje é um dos medos que todos nós sentimos em algum momento da vida. A nictofobia, ou o medo do escuro. Um medo muitas vezes considerado bobo e que temos até vergonha às vezes, esquecendo como ele é natural. Um medo fixado em nosso cérebro pela própria natureza, afinal, não somos criaturas noturnas, e um dos nossos principais sentidos se torna inútil no escuro. Em outras palavras, nos tornamos vulneráveis. Mas vulneráveis ao quê? Não estamos mais dormindo sob o céu numa floresta repleta de predadores. Claro que a noite da cidade traz seus próprios perigos, mas o medo do escuro, hora ou outra, nos alcança em qualquer circunstância, desde que não haja luz. E você provavelmente já ouviu a relação do medo do escuro com o medo do desconhecido ou a xenofobia. E é exatamente aí que está a parte interessante desse medo. A maioria das pessoas, salvo as que realmente têm uma forte fobia do escuro, não tem exatamente medo do escuro. Na verdade, o escuro se torna um compartimento que pode esconder aquilo que você mais tem medo. Alguém escondido, um espírito, insetos e etc. Mas para realmente termos esse conceito em mente, vamos dar uma olhada em uma situação que todos nós já vivemos. Você está num lugar familiar no escuro, seja deitado no quarto, pegando um copo d'água à noite na cozinha ou usando o computador de madrugada. E está tudo bem, o escuro mal te incomoda, até que você escuta um barulho estranho, que parece que foi causado por alguém ou alguma coisa. Você está sozinho em casa ou sabe que todos estão dormindo. Nada deveria gerar esse tipo de barulho naquele cômodo além de você. Então, o escuro que antes era confortável e até aconchegante, agora guarda um segredo de você. E a partir do momento que o medo nos toca, entramos em modo de defesa. Estamos atentos a tudo no ambiente. E o nosso cérebro, para a nossa segurança, tenta nos forçar a sair dali nos dizendo que o que mais temos medo está a centímetros de distância. Um cabideiro se torna uma figura humanoide. Os barulhos da noite se tornam nítidos e se parecem passos. Mas é fácil resolver, não? Liga a lanterna do celular ou a luz do próprio cômodo e problema resolvido. Claro que não. O medo te impede. Provavelmente o som foi algum móvel rangendo, ou até coisa da sua cabeça. Mas e se não for? E se quando você acender a luz, descobrir que não está sozinho? E pior, seja lá o que causou o barulho, vai saber que você ouviu. Então, você tenta enganar a você mesmo e a fonte do barulho, e se comporta como se nada tivesse acontecido. Tudo isso para depois descobrir que foi o seu gato tentando subir em algum lugar que ele não devia. Não tem gato em casa? Bom, eu sinto muito, então pode ter sido qualquer coisa. E é aí que entra aquela frase: você não tem medo do escuro, você tem medo do que pode estar no escuro. E geralmente quando pensamos no medo do escuro, quase automaticamente, o sobrenatural vem na cabeça. Mas um aspecto do escuro que muitas vezes deixamos passar batido é um medo muito mais real, uma coisa que muitas vezes é mais assustadora que qualquer evento sobrenatural. Pessoas. Elas que podem ser tão gentis, mas também piores do que qualquer outro animal. Às vezes matando brutalmente, não para se alimentar ou se proteger, mas por um objeto seu, ou até mesmo a troco de nada. Crimes esses que na maioria das vezes acontecem sob a proteção da noite, e nada mais assustador do que um ser realmente inteligente te perseguindo pelo escuro, com o único objetivo de te fazer mal. Uma experiência que não me esqueço, e foi uma que me mostrou como o sobrenatural pode parecer até bobo perto de ameaças mundanas, aconteceu comigo numa madrugada em meados de 2016. E eu já não tinha medo do escuro. Na verdade, já fazia um tempo que eu me sentia confortável nele. Nessa madrugada, como muitas outras, eu estava tranquilo no computador, me perdendo na infinidade que é a internet. E foi quando eu ouvi um barulho na janela. Podia ser o vento, então eu ignorei. Então eu ouvi de novo. Eu decidi abaixar o som do computador e ficar um pouco mais atento. E o som se repetiu mais algumas vezes, cada vez um pouco diferente. Um som que não parecia ser causado pelo vento, mas sim de alguém levemente mexendo na janela, como se não quisesse ser notado. Mas eventualmente o som parou. Seja lá o que fosse, talvez tivesse notado o que eu ouvi. Afastei o medo e voltei a me concentrar no computador, mas ainda atento. Até que depois de um período de silêncio, de novo. Mas dessa vez, na porta. E de novo, alguém estava tentando entrar na minha casa e tentando não ser notado. E nesse momento eu percebi o que era um medo de verdade. Talvez até pânico.
Se fosse algo sobrenatural, eu poderia acender as luzes, ir para o quarto com os meus irmãos e não estar mais sozinho, até acordar eles. Afinal, quando se trata dessas situações, não estar sozinho geralmente basta. Agora a ideia de alguém invadindo o seu lar, um lugar que você considera seguro, talvez armada, talvez seja mais de uma pessoa, e se acontecer alguma coisa de ruim com minha família? Sem saber o que fazer, eu peguei 2 facas silenciosamente na cozinha e fui acordar o meu pai. Contei o que tinha acontecido e deixei bem claro que tinha certeza que tinha alguém tentando invadir a nossa casa. E foi aí que meu pai fez uma coisa que até hoje eu considero loucura. Ele não acreditou em mim, e foi sem sequer tentar fazer silêncio até a porta. E abriu sem hesitar. Quando ele abriu, era a nossa gata. Ela tinha ficado para fora e estava pedindo para entrar. O toque leve de um gato, cada vez mudando, realmente era alguém, mas não um ladrão ou nada do tipo. Provavelmente não era o final que você estava esperando. Mas realmente aconteceu. E embora não tivesse um ladrão tentando invadir a minha casa, foi uma das vezes que mais senti medo na minha vida. E eu percebi como o mundo real às vezes pode ser muito mais assustador. Comenta aí se você já viveu alguma coisa parecida. Mas é claro que a noite e o escuro não abrigam apenas coisas ruins. Se permitirmos, a noite nos oferece paz e tranquilidade. O caminho até sua casa, que durante o dia é caótico e repleto de pessoas, se torna pacífico, um pedaço seu de mundo. A partir de certo horário, você consegue pegar o trem ou o metrô praticamente vazios, os longos corredores da estação ou rodoviária, sem a correria de milhares de pessoas, trazendo até um clima limial aos lugares que vemos todos os dias. Uma paz que aprendi a apreciar há muito tempo. Pode-se dizer que é um pouco de nictomania. Caso não tenha tentado, experimente prestar atenção no caminho para casa à noite, sair do automático e ouvir o silêncio, observar a brisa calmamente movendo os galhos das árvores. Você pode até andar no meio de uma rua menos movimentada, fazer com que aquele espaço liminal se torne apenas seu por um instante. E talvez, por um breve momento, a ansiedade, as preocupações pessoais e o caos do dia a dia na cidade o deixem em paz por um instante. E dessa vez, é você que se escondeu dos seus medos no escuro. Obrigado por ter visto até aqui. E como sempre, qualquer feedback é sempre bem-vindo. E lembre-se. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.